A história da Índia tem início em 3300 a.C., com a civilização do Vale do Indo. O Vale do Indo atingiu seu auge ali entre meados de 2600 a 1900 também antes de Cristo. E avançando aqui na linha do tempo, as especiarias eram desde sempre consideradas o ouro das Índias. A canela, o gengibre, o cravo, a pimenta, o açafrão eram produtos muito difíceis de se obter na Europa e quando você conseguia obter eles era extremamente caro. Então foi idealizado um projeto pelo rei português Dom João II como tentativa de monopolizar esse comércio na região e 17 de maio de 1948, esse cara que você está vendo aí, o Vasco da Gama, aportou na Índia, estabelecendo o caminho marítimo dos europeus até o ouro das Índias. O Estado da Índia foi fundado em 1505 com o objetivo de servir como a burocracia e a administração da colônia a ser explorada. Mas os portugueses nunca conseguiram exercer plenamente todos os seus poderes na região. No dia 31 de dezembro de 1600, a rainha Elizabeth I da Inglaterra outorgou uma carta à Companhia Britânica das Índias Orientais. O que tinha nessa carta? Possibilitava a empresa de comercializar com a Índia e aí os primeiros navios ingleses chegaram em 1608. É óbvio que essa relação ia dar problema porque os portugueses também faziam negócios e os ingleses e os portugueses entraram numa batalha naval 4 anos depois dos ingleses chegar por lá e os portugueses eles foram derrotados. Em 1615 o rei Jaime I enviou um embaixador àquela região negociando então um tratado de comércio pela qual esta Companhia Britânica das Índias Orientais poderia erguer postos comerciais na Índia toda e aí foi o início do domínio britânico. Em 1670, o rei Carlos II outorgou a essa empresa mais poderes ainda de adquirir territórios dentro da Índia, formar o seu próprio exército, cunhar a sua própria moeda e exercer jurisdição em áreas de todo o seu controle. Após muitos e muitos anos em que a empresa simplesmente comandava o país de cabo a rabo, o governo britânico resolveu exercer maior poder de forma formal. Em 1858, a coroa britânica, que sempre atuou lado a lado com os interesses da Companhia Inglesa das Índias Orientais, assumiu o controle político de toda a região. A colonização da Índia pelos britânicos criou um ambiente que garantia o direito à propriedade para os colonizadores, incentivava o livre comércio e também o desenvolvimento de uma moeda única, mas ao mesmo tempo causou a diminuição no cultivo de alimentos, perda de terras pelos fazendeiros locais, declínio no artesanato e no setor têxtil indiano e também um aumento drástico na pobreza. E a situação foi ficando bem complexa a cada ano que passava e após o final da Primeira Guerra Mundial ficou insustentável. Os britânicos até tentaram conter todo o movimento que estava se criando em torno de Gandhi, que era o grande líder da época. A população indiana estava clamando cada vez mais por independência e iniciou um movimento não violento de não cooperação com os britânicos. Ficou tão sustentável que culminou na separação de todo o território de domínio britânico, o conhecido Raj britânico, entre dois lugares que você já ouviu falar bastante, Índia e Paquistão. E a história moderna da Índia começa aqui. A República da Índia começou em 26 de janeiro de 1950. Da década de 50 até a década de 80, a Índia seguiu políticas de inspiração socialista. A economia foi influenciada por extensa regulamentação, protecionismo, muitas estatais e, é claro, sempre um problema crônico dos indianos, a corrupção generalizada. Obviamente que tudo isso ocasionou num lento crescimento econômico. Só que a partir de 1991 existiram inúmeras reformas econômicas liberais dentro da Índia que transformaram ela em uma das maiores economias do mundo. Aqui você vê o PIB da Índia de 1987 projetado até o ano de 2027 pelo Fundo Monetário Internacional. Você veja que o início da abertura econômica foi aqui, ó, no ano de 1991. Mas e essa projeção de crescimento aqui é com base no que, afinal de contas? A Índia é o maior fornecedor global de medicamentos genéricos. A indústria farmacêutica indiana está atualmente em 3º lugar na produção farmacêutica mundial por volume. Olha só que coisa impressionante isso daqui. Ela fornece mais de 50% da demanda mundial de vacinas, 40% da demanda de genéricos
nos Estados Unidos e 25% de todos os medicamentos no Reino Unido, mais de 3 mil empresas. E o mercado farmacêutico da Índia só vem crescendo. Você vê aqui, inclusive, as projeções para os próximos anos é um crescimento que mais do que você vai dobrar, você vai triplicar só a parte farmacêutica, e não apenas por causa das exportações, que eu estou passando aqui embaixo o mouse para você. Olha a quantidade de exportação, mas também o consumo interno. O governo indiano vem gastando cada vez mais em gastos internos com saúde, ou seja, tanto para exportação quanto consumo interno. O mercado farmacêutico tem tudo para crescer. E é claro, somado a isso com a questão do aço bruto. A Índia é o segundo maior produtor de aço do mundo e esse crescimento no setor siderúrgico indiano é impulsionado principalmente pela disponibilidade doméstica das commodities, das matérias-primas e também, é claro, da mão de obra extremamente barata que faz com que o produto indiano seja muito competitivo no preço. Ela também tem uma indústria de químicos muito grande. Ela produz mais de 80 mil produtos químicos, dentre agroquímicos, petroquímicos, polímeros, fertilizantes. Ela já é o quarto maior produtor de agroquímicos do mundo. Só fica atrás dos Estados Unidos, Japão e China. Inclusive a proximidade dela com o Oriente Médio, que é uma fonte mundial de matéria-prima petroquímica, ou seja, tudo aquilo que é preciso o petróleo como insumo, ela acaba se beneficiando de economias de escala, coisa que outros países muito distantes do Oriente Médio não vão conseguir. E no mercado de tecnologia, a Índia também vem crescendo a cada ano que passa. Participação de mercado global da TI indiana cresceu para 35%, a maior participação de mercado em 5 anos, de acordo com o relatório do BNP Paribas. Um dos fatores principais para o crescimento econômico é a produtividade daquela população e também o crescimento populacional. E em relação ao crescimento populacional, a gente não tem mais dúvidas que a Índia vai passar a China. Inclusive, o relatório das Nações Unidas está indicando que já em 2023 a Índia vai ultrapassar a China como o país com maior população do mundo. Hoje, a China está enfrentando uma taxa de natalidade em declínio constante, uma população que está ficando cada vez mais velha. E na Índia, a gente tem uma população muito mais nova do que a população chinesa e também a taxa de natalidade é muito maior na Índia do que na China. Mas é claro que a Índia também tem grandes desafios, ela está longe de ser um país desenvolvido e um dos principais dele é a questão do desenvolvimento, né? Muitas pessoas na Índia, até pouco tempo atrás, moravam em áreas rurais. Só que, de acordo com as perspectivas da ONU, 50% da população da Índia vai residir em áreas urbanas em 2050, em comparação com 31% em 2011. E essas cidades indianas, elas têm um papel fundamental para crescimento econômico devido ao aumento das atividades econômicas e serão fundamentais para alcançar a meta do país de se tornar uma economia de 5 trilhões de dólares. Atualmente, o PIB da Índia é o sexto maior do mundo, com 2,66 trilhões, e logo nos próximos anos tem tudo para passar Reino Unido, Japão, Alemanha. Outro problema estrutural que tem na Índia é a questão da infraestrutura, mas o governo vai investir pesado. Dá uma olhada aqui. Para você ter uma ideia, a lei de infraestrutura americana recentemente aprovada ali aumenta os gastos para 1 trilhão de dólares na próxima década dentro dos Estados Unidos. Só que a Índia planeja gastar 1,4 trilhão já nos próximos 5 anos só em infraestrutura. E tem outro pulo do gato aqui muito importante também, muito por causa da colonização dos ingleses, é que a Índia é o segundo maior país de língua inglesa depois dos Estados Unidos. 10% da população indiana, ou seja, mais de 138 milhões de pessoas, falam inglês, em comparação com 45% que falam hindi, que não é a língua nacional da Índia, mas é a língua oficial. E você sabe, a língua inglesa é a linguagem utilizada no mundo dos negócios do mundo inteiro e quem sabe falar inglês hoje em dia no mundo tem aberto inúmeras portas para trabalhar em inúmeras indústrias mundo afora. Então, para a gente amarrar tudo isso aqui e trazer uma conclusão, o Morgan Stanley trouxe aí em seu relatório sobre a Índia que na próxima década, à medida que a Índia se transformar, ela vai se tornar cada vez mais relevante para os investidores globais de uma maneira que é a China hoje. Ou seja, a próxima década da Índia vai se assemelhar ao caminho que a China já traçou lá atrás de 2007 a 2012. E eles prosseguiram falando que a Índia está a caminho de se tornar a terceira maior economia do mundo já em 2027, superando o Japão, superando a Alemanha, superando o Reino Unido e também o terceiro maior mercado de ações até 2030. E a Índia hoje já é a economia que mais cresce no mundo, registrando um crescimento médio de 5,5% do PIB na sua
última década. Isso é claro, anualizado, né? Ao todo, o PIB da Índia pode mais do que dobrar até 2031 e a sua participação nas exportações globais também podem dobrar. E os próprios indianos estão bastante otimistas. Inclusive, eles não querem apenas ser terceiro lugar no ranking. A própria ministra indiana disse que a Índia está se movendo fortemente no caminho de se tornar a superpotência mundial até 2047. Depois de todo o nosso bate-papo aqui, eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso que nós conversamos sobre a Índia. Você acredita que ela tem tudo para passar a China e mais, para se tornar a grande superpotência mundial já em 2050? Vamos trocar uma ideia aqui embaixo nos comentários. Forte abraço e a gente vai se ver no nosso próximo encontro.